Vamos lá, pessoal, nós vamos fazer uma revisão sobre força elétrica, campo elétrico, energia potencial elétrico e trabalho da força elétrica, certo? Então vamos considerar a seguinte situação. Nós temos uma carga fixa Q, uma carga positiva. Sabemos que ao redor dela surge uma região de influência. O que é essa região de influência? É uma região do espaço que sofre uma perturbação, sofre uma influência dessa carga elétrica. Essa região do espaço, então, que é influenciada por essa carga elétrica, nós chamamos de quê? Nós chamamos de campo elétrico. É a região de influência da carga fixa aqui, certo? No caso aí, nós pegamos uma carga fixa positiva. Vamos imaginar a seguinte situação agora. Vamos colocar uma carga de prova a uma certa distância dA dessa carga fixa, certo? Num ponto A qualquer. Essa carguinha aí é positiva. Vamos colocar o sinal dela aqui. Nós sabemos que quando duas cargas estão próximas uma da outra, surge uma força entre as duas cargas. É o que nós chamamos de força elétrica, certo? Podemos definir então força elétrica como o produto da constante eletrostática no vácuo, 9 vezes 10 a nona, pelo produto do módulo das duas cargas, dividido pela distância ao quadrado. Definido força elétrica, podemos definir também o campo elétrico. É a divisão entre a força elétrica pela carga de prova. Lembrando que força é uma grandeza vetorial, então, portanto, campo elétrico também é uma grandeza vetorial. Para duas cargas pontiformes são cargas que estão localizadas em corpos de dimensões desprezíveis em relação à distância que os separa. Então, para cargas pontiformes, nós podemos substituir a equação da força elétrica ali na equação do campo elétrico e chegamos à conclusão, fazendo os devidos cortes, né? Corta Qzinho com Qzinho, que campo elétrico é o produto da constante eletrostática pelo produto da carga fixa dividido pela distância ao quadrado. Reparem que o campo elétrico não depende da carga de prova, e apenas da carga fixa. Então, em qualquer região do espaço, de uma distância d, nós temos que campo elétrico é a constante eletrostática vezes a carga fixa dividido pelo quadrado dessa distância. Podemos então marcar aqui as nossas equações de campo elétrico e força elétrica. Podemos tirar também aqui a definição de cargas pontiformes, certo? E vamos para uma seguinte situação. Vamos supor que eu coloque agora uma distância B, num ponto B da região do espaço, ainda sob a influência dessa mesma carga fixa, desse mesmo campo elétrico. Vamos supor que eu desloque a nossa carga do ponto A para o ponto B, certo? Ela se desloca por quê? Porque entre as duas cargas, né, carga fixa e a carga de prova, surge uma força elétrica, que nesse caso aqui é uma força de repulsão. Então, espontaneamente, a carga se afasta, a carga de prova se afasta da carga fixa, se deslocando do ponto A para o ponto B. Então, nós podemos definir que, quando a carga está no ponto A, ela tem a possibilidade, ela tem a tendência, ela tem o potencial de se deslocar, de adquirir movimento, saindo do ponto A e indo para o ponto B. Então, essa capacidade, essa situação, nós podemos dizer que no ponto A ela tem uma energia potencial que pode gerar movimento na partícula. E essa energia potencial é definida como o produto da constante eletrostática, a mesma constante eletrostática, pelas duas cargas, dividido pela distância onde se encontra essa carga. Reparem que ela é parecida com a fórmula da força elétrica, com a diferença que o D não é ao quadrado, e como a força elétrica é uma grandeza vetorial, nós pegamos o módulo das cargas. Para a energia potencial, é uma grandeza escalar, não precisamos pegar o módulo. Pegamos
o valor que pode ser positivo ou negativo, certo? Então, lembrando, energia potencial é uma grandeza escalar, força elétrica é uma grandeza vetorial. Bom, nessa mesma região do espaço, esse mesmo campo elétrico, no ponto A, nós podemos definir, então, uma nova grandeza, certo? Que está associada ao campo elétrico, que é o potencial elétrico. Potencial elétrico, então, podemos definir como a energia potencial naquele ponto, dividido pela carga de prova que foi colocada naquele ponto. Bom, se nós pegarmos a definição de energia potencial e substituirmos aqui na definição de potencial elétrico, nós chegamos à conclusão que potencial elétrico no ponto A, certo? Ele pode ser definido como potencial elétrico no ponto A pode ser definido como o produto da constante eletrostática vezes a carga fixa dividido pela distância. Reparem que essa fórmula ela é parecida com a forma de campo elétrico, porém a distância não é ao quadrado, certo? E o campo elétrico é uma grandeza vetorial e o potencial elétrico é uma grandeza escalar. Por isso ali no campo elétrico nós utilizamos um módulo. Vamos colocar aqui, lembrar que é um vetor, então é uma grandeza vetorial, certo? Bom, vamos imaginar então que a partícula se move do ponto A ao ponto B. Podemos então podemos calcular qual foi o trabalho realizado quando a partícula se movimenta do ponto A para o ponto B. Não é? A partícula está no ponto A, se desloca até o ponto B, porque tem uma energia potencial, gera movimento na partícula, certo? E nós podemos calcular o trabalho realizado para movimentar a partícula do ponto A até o ponto B. E definimos então que o trabalho da força elétrica pode ser calculado pela expressão menos a diferença de energia potencial. Diferença da energia potencial no ponto A e no ponto B, certo? Bom, se nós pegarmos ali no potencial elétrico, relacionarmos potencial elétrico, energia potencial e carga, reajustando essa equação, nós chegamos na situação que a energia potencial é o potencial elétrico vezes o valor da carga de prova. Se a gente pegar essa definição agora, essa equação ajustada de energia potencial, substituirmos ali energia potencial de A, energia potencial de B, fazendo os devidos ajustes com o sinal, certo? Nós chegamos à conclusão que o trabalho da força elétrica também pode ser definido como o produto da carga de prova vezes potencial elétrico em A menos o potencial elétrico em B, certo? O trabalho da força elétrica, então, é o produto da carga de prova vezes a diferença de potencial. Podemos, então, marcar aqui as nossas equações, né? Energia potencial, potencial elétrico e trabalho da força elétrica. A diferença de potencial, VA menos VB, também representamos pela letra U, certo? Vamos para as unidades, então, dessas nossas grandezas. Campo elétrico é força dado em Newton, carga em Coulomb. Campo elétrico, então, Newton por Coulomb. No caso da energia potencial, energia em Joule. No caso do potencial elétrico, energia por carga elétrica, Joule por Coulomb, que é o famoso volt. E no caso do trabalho, variação de energia, energia dada em Joule, certo? Nós temos então que o trabalho, a unidade do trabalho é o Joule. Então vamos aos exercícios, pessoal.
leiam o enunciado, tentem resolver e depois tem o vídeo da resolução, ok? Bom, pessoal, nós estamos gravando aqui a solução do primeiro exercício dessa revisão que nós fizemos. Então, vamos analisar o enunciado? O que o enunciado nos diz? Nós temos duas partículas, cada uma com a sua respectiva carga, partícula com a carga Q1, partícula com a carga Q2. Elas estão no vácuo, separadas por 4 metros. E a questão quer saber qual que é a força elétrica existente entre elas. Então nós sabemos que quando nós temos duas cargas juntas, surge uma força elétrica entre elas, que é dada pela expressão força é igual a constante eletrostática vezes carga da primeira vezes a carga da segunda dividido pela distância ao quadrado entre elas. Então não se esqueçam disso, ó. A distância ao quadrado entre elas, certo? Nós sabemos que a força é uma grandeza vetorial. Então aqui nós estamos achando apenas a intensidade da força, certo? Sabemos que na fórmula nós vamos usar o módulo de cada carga. Aqui eu não coloquei porque para facilitar aqui a nossa resolução. Então aqui qual que é a força elétrica então que surge entre essas duas cargas? A força é carga da primeira, então 5 vezes 10 a menos 6 porque é microcoulomb, correto? Vezes a carga da segunda, 7 vezes 10 a menos 6 microcoulomb e o K. Então qual que é a constante eletrostática? Como foi dado que as duas estão no vácuo, podemos considerar que a constante eletrostática é 9 vezes 10 a nona, como nós já vimos, certo? Então está aqui o valor da constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, Newton, metro quadrado, Coulomb ao quadrado. Lembre-se sempre das unidades, isso ajuda muito na hora de resolver a questão, para saber se a gente fez as contas certas e se a unidade que nós estamos usando faz sentido. Dividido então pela distância ao quadrado, né? Quatro ao quadrado. Fazendo essas contas, nós vamos chegar a 5 vezes 7, 35, vezes 9, vai dar 315. Então, dez a menos 6 com 10 a menos 6, 10 a menos 12. Com 10 a 9, 10 a menos 3. Dividido tudo por 4 ao quadrado, que dá 16. Portanto, o valor da força é 19,7 vezes 10 a menos 3 Newton. Então 19 vezes 7 vezes 10 a menos 3 newtons. Esse então é o que o problema pediu, o valor da força elétrica entre as duas cargas. Tranquilo? Bom, pessoal, nesse segundo exercício nós temos a seguinte situação. Uma partícula com uma carga de 2 microcoulomb é colocada num ponto M no espaço e fica sujeito a uma força elétrica. O que ele quer saber? Calcule a intensidade e o sentido do campo elétrico. Bom, quais são as informações que foram dadas no problema? Primeiro, que a força elétrica a qual a partícula fica sujeita aponta para a direção norte. Sabemos que a força elétrica é uma grandeza vetorial, certo? Segundo, se ela está apontando para a direção norte e a carga é positiva, isso quer dizer o quê? Se surgiu uma força elétrica entre elas, nós sabemos que deve existir uma carga em alguma região do espaço, também positiva, certo? Apontando na mesma direção da força elétrica. Carga positiva
e a carga fixa é positiva, a carga de prova também é positiva. Segundo, mesmo que ele não dissesse que existe um campo elétrico, nós sabemos que se nós colocamos uma carga numa região do espaço e ela fica sujeita a uma força elétrica, isso é importante a gente lembrar, é porque existe um campo elétrico nessa região. Então ele quer saber a intensidade desse campo elétrico e qual a direção e o sentido do campo elétrico. Então vamos calcular? Então nós sabemos que o campo elétrico é dado por a força elétrica dividido pela carga, certo? Então esse campo elétrico ele vai ter o valor de 10 sobre 2 vezes 10 a menos 6. 10 dividido por 2, 5. 10 ao menos 6 dividido, ele vai passar lá para cima, mesma base, e a potência com sinal trocado. Então nós vamos ter que o campo elétrico tem a intensidade de 5 vezes 10 a sexta. O quê? Qual que é a unidade desse campo elétrico? Se você não lembrar, lembrem das unidades das grandezas envolvidas. A força, 10 newton. A carga, 2 microcoulomb. Então, o campo elétrico, qual que é a unidade dele? Newton por coulomb. Então está aqui o campo elétrico, 5 vezes 10 a 6 newton por coulomb. Agora, qual que é a direção então e o sentido desse campo elétrico? O campo elétrico é positivo, a força é positiva, então nós temos que o campo e a força apontam para a mesma direção. Então o campo elétrico aponta para a direção norte. Tá ok? Tranquilo? Bom pessoal, no exercício 3, qual a situação que nós temos? Nós temos uma partícula que está carregada com uma carga de 4 microcoulomb. Bom pessoal, o exercício 3 nos diz o quê? Nós temos uma partícula carregada com uma carga de 4 microcoulombs. E ela é colocada numa região do espaço, num ponto A, cujo potencial elétrico nessa posição é de 60 volts. Bom, e aí ele pergunta, se ela for espontaneamente do ponto A para o ponto B, cujo potencial elétrico é de 20 volts, qual que é a energia potencial dessa carga no ponto A e no ponto B? Bom, nós podemos tirar algumas conclusões aqui antes de começar a fazer o nosso exercício. Se a carga está indo espontaneamente do ponto A para o ponto B, reparem que a distância em relação à carga fixa que está gerando esse campo elétrico está aumentando. O potencial elétrico está diminuindo, certo? Então essa carga, como ela é positiva, ela está se afastando da carga fixa que está gerando esse campo elétrico. Então nós podemos concluir que esse campo elétrico ele é positivo. Certo? Por quê? Porque a partícula que tem uma carga positiva está se movendo espontaneamente, ou seja, através da força elétrica surgida entre a carga fixa e essa partícula, espontaneamente de A para B. Então nós dizemos que ele está se afastando. Por que nós sabemos que está se afastando? Porque a distância está aumentando e o potencial elétrico está diminuindo, certo? Então quer dizer que a distância está aumentando. Bom, ele quer saber então qual que é a energia potencial dessa partícula no ponto A e qual que é a energia potencial dessa partícula no ponto B. Bom, nós lembramos que potencial elétrico é a energia potencial por unidade de carga. Fazendo aqui as devidas transformações, nós chegamos que a energia potencial é o potencial elétrico vezes a carga. Então vamos calcular a energia potencial no ponto A e no ponto B.
Então qual que é a energia potencial no ponto A? ...60, que é o potencial elétrico, vezes a carga. 4 vezes 10 a menos 6 microcoulombs, né? ...240 vezes 10 a menos 6. Então podemos dizer... ...que a energia potencial no ponto A é 2,4 vezes 10 a menos 4, o quê? Unidade de energia, joule. Certo? E qual que é a energia potencial no ponto B, então? Fazemos o mesmo cálculo. Então, 20 vezes 4, 80. 80 vezes 10 a menos 6. Então, podemos dizer que a energia potencial no ponto B, 8 vezes 10 a menos 5 joule. Tranquilo? Bom, pessoal, nós vamos resolver então o quarto e último exercício dessa nossa lista, dessa nossa revisão sobre eletrostática. Então, o que o enunciado nos diz? O enunciado nos diz que uma partícula carregada com uma carga de 2 vezes 10 a menos 7 coulomb se encontra numa região do espaço onde existe um campo elétrico. Então, lembrando, você tem um campo elétrico, tem uma carga fixa gerando esse campo elétrico. Então, essa partícula vai estar sob a influência desse campo elétrico e vai se deslocar no espaço por causa da força elétrica que surge entre as duas cargas, carga fixa e essa carguinha que nós vamos chamar de carga de prova. Bom, ela se desloca então do ponto A até o ponto B. Em cada ponto desses existe um potencial elétrico, certo? E ela realiza um trabalho para se deslocar do ponto A para o ponto B de 4 vezes 10 a menos 3 joules, certo? Então, a questão pergunta, qual que é a diferença de potencial VA menos VB entre esses dois pontos? Quanto que vale essa diferença de potencial? Então vamos lembrar, qual que é a definição de trabalho? Trabalho da força elétrica é igual a carga vezes exatamente a diferença de potencial. Então, o trabalho da força elétrica para a partícula se deslocar do ponto A até o ponto B é definido pelo valor da carga vezes a diferença de potencial, que é exatamente o que ele está perguntando, certo? Então, nós temos que a diferença de potencial é nada mais, nada menos do que o trabalho dividido pela carga. Então vamos fazer essa conta. Trabalho então, 4 vezes 10 a menos 3 joules sobre 2 vezes 10 a menos 7 coulomb. 4 por 2, 2. 10 a menos 3, 10 a menos 7. 10 a menos 7 sobe invertendo o sinal, certo? Sinal da potência, né? Então vai ficar 10. 2 vezes 10 a quarta. Então nós temos que a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B é 2 vezes 10 a quarta. O que? Trabalho, joule. Carga em coulomb. Joule por coulomb, que é o famoso volt, certo? Então a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, 2 vezes 10 a quarta volts. Então nós encerramos então a nossa revisão
Façam os exercícios do caderno de exercício, tarefa mínima, tarefa complementar. Qualquer dúvida, estou à disposição e a gente se vê na próxima aula. Beleza? Até mais então.